Oi pessoal, eu sou Maga Prisca, do Grupo Com Harmonia, que é uma escola iniciática, e nós estamos em mais um encontro. E nós vamos dar continuidade, mas fechar o tema, que nós começamos falando dele a semana passada. A gente estava pegando carona ainda na interpretação do filme Lucy, né? E nós estávamos falando sobre as iniciadas cristãs, sobre as discípulas de Jesus. Nós estávamos falando desses discípulos e discípulas que partem daquela região da Palestina e vêm para a Europa para estabelecer esse conhecimento iniciático para os povos da Europa também, não é? E hoje a gente vai dar continuidade nesse tema, porque a gente precisa ir dimensionando qual foi o trabalho do Cristo Jesus. Ele dá sequência a todos os avatares que vieram antes dele. Buda, por exemplo, Krishna. Ele fica dando sequência em um trabalho acontecendo na Terra. Quando nós vamos abrindo a nossa consciência e vamos entendendo que não existem religiões separadas, que isso foi uma coisa que o ser humano inventou, não existe budismo e cristianismo e esses mestres serem antagônicos. Não existe isso. Existem mestres que vão encarnando na Terra, realizando um trabalho e deixando um legado que não é só o conhecimento falado, é um legado energético, é um legado iniciático. E quando outro avatar vem depois dele, ele dá continuidade no ponto que o anterior parou. Existe uma linha mestra que ela se encaixa perfeitamente. Nós, como somos seres que vivemos rodeados de muita ignorância, a nossa sociedade humana, ela é muito manipulada, né? Ela não é uma sociedade que tem acesso direto ao conhecimento. E hoje nós vivemos assim dias muito felizes, porque nós temos como ter acesso ao conhecimento. Mas quando a gente vai buscar esse conhecimento, quando a gente bebe das fontes, da fonte direta do Buda e da fonte direta do Mestre Jesus e da fonte direta do Zoroastro, do Akhenaton, do Lao Tse, nós podemos perceber que eles não falaram coisas diferentes. Eles falaram a mesma coisa. Claro que eles usaram palavras e a poesia e os mitos, lendas, o material das nações que eles viveram, da cultura daquele local e daquela época. Mas o conhecimento espiritual que estava sendo compartilhado por eles é exatamente o mesmo, não existe diferença. Nós, do Grupo Com Harmonia, nós estudamos gnose, nós estudamos mística espiritual, conhecimento superior espiritual, filosofia. Nós não nos dividimos. Existem os que são budistas, existem os que são cristãos, existem os que são hinduístas, os que são shintoístas. Não. Nós amamos todas essas escolas e nos dedicamos a ela com o mesmo empenho, porque nós ouvimos a voz dos mestres e das mestras, e esta voz nos chama e fala alto em nossos corações. A gente não divide isso, tá bem? Então, hoje nós pedimos licença para vocês, porque nós queremos trazer a energia, a presença das comunidades do cristianismo gnóstico, que no passado foram as que conseguiram estabelecer e guardar o conhecimento iniciático cristão. E nós vamos fazer isso hoje para honrar essas comunidades, honrar a memória deles, porque todas essas comunidades, elas foram assassinadas em massa.
ao longo da história, cada uma na sua época. E mesmo elas sofrendo essas emboscadas pelas religiões ortodoxas das suas épocas, que foram contra elas, mesmo acontecendo isso com elas, elas tomaram um cuidado extremo para a obra gnóstica, a obra iniciática, a obra espiritual não se perder. Elas tomaram cuidado do legado permanecer guardado em alguma outra religião, em alguma outra região, em alguma outra escola. Isso sempre aconteceu. Então, nós devemos honrar essas comunidades, nós devemos nos lembrar delas. Talvez nós sejamos alguns membros delas no passado, ou talvez nós sejamos os que foram contra elas. Na verdade, não importa. Importa que hoje nós temos que estabelecer e colocar as coisas no lugar e honrar a memória desses seres que mantiveram esse trabalho vivo na Terra. Como nós falamos nos encontros passados, os gnósticos eles herdaram o verdadeiro conhecimento iniciático cristão. Aqui eu vou falar de comunidades do gnosticismo cristão, tá? Os gnósticos, eles herdaram a parte iniciática do conhecimento que Jesus deixou para os discípulos. Eles praticavam a alta iniciação, eles praticavam os trabalhos que Jesus ensinou a praticar. Alguns deles, tá? Oração, meditação, morte do falso eu, é um ritual, purificação, cura, transfiguração, ressurreição, ascensão. São termos que se usam no cristianismo iniciático. São algumas iniciações que nós fazemos. Jesus deixou a pauta de como realizar isso. Ele deixou o passo a passo para realizar isso. Olha, ele não deixou isso só para os gnósticos, não. Ele deixou. É que os outros adulteraram e os gnósticos não adulteraram, tá bem? As mulheres, muitas das quais são altas iniciadas de Jesus, muitas delas foram as primeiras mestras desses grupos gnósticos que nós vamos falar aqui. Na origem desses grupos, nós vamos encontrar uma mestra presente. Fica evidente nos registros desses povos a presença dessas mestras e a presença dos discípulos iniciados cristãos. Como falei, todos esses povos que eu vou citar aqui, eles tiveram o mesmo destino. Eles foram exterminados em massa pelas religiões ortodoxas de sua época, tá bem? O primeiro grupo que eu vou falar, que guardou, que recebeu com todo carinho o conhecimento iniciático do Cristo Jesus, era um grupo que ele já era estabelecido, ele já tinha toda a sua estrutura hierárquica, iniciática, filosófica, mística e religiosa. Mas quando ele recebeu as pautas iniciáticas que o Cristo Jesus conseguiu realizar na Terra, eles abraçaram essas pautas com todo carinho. Eu estou falando dos druidas, eu estou falando das druidezas, esse povo druida. Esse povo druida, eles eram de um conhecimento bastante avançado para a época. Eles tinham uma noção de Deus e da deusa à frente do seu tempo. Em encontros passados, eu acho que eu já falei para vocês, não sei, que eles tinham universidades na época de Jesus. Jesus, quando era pequeno, esteve na sociedade dos druidas acompanhado do seu tio José de Arimateia. E Jesus passou 2 anos estudando com os druidas em suas universidades. Eram universidades, pessoal, que tinham matérias curriculares, eu vou falar alguns temas aqui das matérias deles. Aritmética, medicina, astronomia, farmacêutica, meditação transcendental, eles já usavam esse nome nessa época, magia natural, cosmogênese,
antropogênese. Eu estou falando algumas matérias que faziam parte do currículo dos druidas. Os druidas tinham universidades que os monarcas dos países, das regiões, dos feudos, né? Naquela época eram feudos, que existiam na Europa, mandavam os seus filhos, que iam ser herdeiros dos feudos, estudar com os druidas. Os druidas e as druidezas, no passado, eles eram muito considerados. A medicina que era realizada pelas magas era muito considerada para os povos antigos, tá bem? Bom, a nação dos druidas foi uma nação gnóstica que recebe a visita das discípulas de Jesus e de José de Arimateia, tá bem? Eles vão viver lá, pertinho deles, e vão agregar o conhecimento iniciático cristão ao conhecimento dos druidas. E vão ser desenvolvidas novas pautas de trabalho. Maria, mãe de Jesus, ela foi uma das senhoras dos druidas, tá bem? Nós vamos falar disso, nós vamos aprofundar esse tema com vocês. Isso é registrado nos documentos deles, não é brincadeira. Então, esse povo, ele recebeu a parte iniciática do cristianismo, tá bem? É um povo que vai começar a ser exterminado mais ou menos lá para o ano 300 depois de Cristo. A gente vai parar, assim, vai começar o declínio deles na época da famosa história do rei Arthur, que é quando o rei Arthur ainda tentava defender a presença dos druidas na sociedade da época, mas as religiões ortodoxas já estavam assim tentando retirá-los de cena, né? Bom, outro povo que é herdeiro do gnosticismo cristão, da ciência iniciática cristã, do conhecimento místico cristão, são os chamados paulicianos. Os paulicianos, eles eram seguidores da escola do Paulo de Tarso. Não o Paulo de Tarso somente que está lá nos Atos dos Apóstolos na Bíblia. A escola iniciática do Paulo de Tarso. A escola gnóstica. A escola que fazia com que os discípulos, através das pautas de iniciação cristã, conseguissem ser arrebatados para o sétimo céu e entrar em contato com a presença de Deus, que foi o que o Paulo de Tarso conseguiu fazer, usando o exercício que o Cristo tinha deixado e ensinava os discípulos a fazerem também. Os paulicianos, eles viviam em comunidades fechadas, eles não ficavam na sociedade vigente, eles não pagavam impostos ao governo de Roma e eles viveram ali na Roma Oriental. Então eles foram perseguidos desde o início, conseguiram se estabelecer durante algumas centenas de anos, mas já no século XI eles começaram a ser exterminados também, começaram a ser mortos, assassinados em massa. E aí nós temos também os maniqueus, que eles também saem dessa sociedade dos paulicianos, também são gnósticos cristãos, que viveram na mesma época dos paulicianos, só que eram um outro grupo, que também viviam em comunidades separadas e que também, como os paulicianos, eles eram contemporâneos deles, eles também começaram a ser mortos lá pelo século XI. Os bogomilos eram um outro grupo descendente da herança cristã que vivia na Bulgária. Então, vejam, houveram discípulos iniciados cristãos que foram levar conhecimentos e formaram núcleos na Bulgária. Nos séculos 12 e 13, os bogomilos, eles vão começar a passar o conhecimento deles para um outro povo que vai ficar muito famoso, que são os cátaros. Os cátaros que viviam no sul da França, tá bem? Os bogomilos também foram assassinados em massa. Quando eu falo que eles são assassinados, isso não é de um dia para a noite.
eram emboscadas que iam acontecendo com eles. E eles iam passando o conhecimento que eles tinham, o legado, todos os registros, todas as obras, eles iam passando e guardando em outros lugares. As obras nunca foram perdidas. Elas sempre ficaram muito bem guardadas, tá bem? Os cátaros herdaram o conhecimento dos bogomilos. Os cátaros eram herdeiros dos druidas, que já tinham morrido bem antes ali atrás, mas os cátaros são herdeiros. Os cátaros eram uma sociedade na França que foi fundamentada em cima tudo da mestra Maria Madalena e de Sara e de outras mestras. E eles eram herdeiros do cristianismo iniciático, não seguiam pautas de nenhuma religião ortodoxa, eles viviam a mística iniciática cristã, se iluminavam e tudo mais. Os cátaros também vão ser assassinados em massa e a comunidade quase inteira deles vai sumir, tá? No decorrer de alguns meses. Mas eles já tinham tudo pré-estabelecido e passaram todo o conhecimento para outros, que são os famosos templários. Os templários foi uma organização de monges guerreiros que foi criada pelos iniciados cristãos para prestar guardiania para todos esses grupos que ao longo dos séculos estavam sendo mortos. Então os templários, eles estudam táticas de manobra defensiva para defender o conhecimento iniciático cristão gnóstico, para que esse conhecimento não corresse o risco de se perder. Os templários também foram mortos, não é? Como muita gente sabe dessa história, mas centenas e centenas deles sobreviveram, foram para Portugal, foram para alguns lugares, se esconderam e eles são herdeiros dos documentos de todos esses grupos que eu falei e eles passaram esse conhecimento que hoje também continua guardado em todas as escolas gnósticas cristãs. O conhecimento continua até hoje. O conhecimento nunca deixou de estar presente. Quando nós estamos preparados, esse conhecimento passa a vir até nós. A nossa escola, o nosso grupo, como uma das principais tarefas, tem resgatar esse conhecimento e falar disso com vocês. Em honra a esses grupos que nos antecederam e que graças a eles o que Jesus deixou no cristianismo, a parte iniciática, a mística superior, não foi perdida. Graças a eles, nós temos que honrá-los. E qual a melhor forma de honrá-los do que nós não termos vontade de adentrar nesse conhecimento, não é? Então, quando nós fizermos os nossos cursos, nós vamos falar sobre cristianismo iniciático, tá bem? Pessoal, que a força, o poder e a consciência superior dos nossos mestres que nos antecederam fiquem com todos vocês, tá bem? Até o nosso próximo encontro.